onde vai jogar o Matias Rojas, jogador paraguaio da seleção do Paraguai que atua pelo Racing, que está em fim de contrato com a equipe de Avellaneda, né, no meio deste ano, e que, em teoria, teria sido oferecido agora também para o São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que já teria sido oferecido também para outros clubes, e que o Botafogo já se interessou por ele, já teria apresentado uma proposta para ele que não agradou muito ao staff do atleta, e que também agora o Vasco da Gama poderia configurar uma proposta para ele. Assim como o próprio Botafogo, que já está configurando uma nova proposta para tentar trazer um paraguaio para atuar aqui no futebol brasileiro, né? Mas em que equipe ele vai na verdade? Em que equipe ele vai jogar? O que está pedindo o Rojas nesse momento enquanto salário? Né? Enquanto luvas, está pedindo alguma coisa em torno de 5 milhões de luvas, né? Contrato de 3 anos aí. Um salário pouco mais de 600 mil reais por mês. Este salário, na verdade, é um salário bastante adequado à realidade do futebol brasileiro, porque, claro que é um salário alto demais, mas ele é praticado em inúmeros clubes aqui do futebol brasileiro para muitos jogadores que não jogam, gente, não entregam 30% do que entrega hoje o Matias Rojas. Então, na verdade, a gente pensar hoje o que joga, o que atua, o que entrega esse jogador e aquilo que é o mercado brasileiro, a gente precisa concluir que não é um salário absurdo. Não é absurdo um cara ganhar 600 mil reais jogando aquilo que ele joga. Agora, na verdade, os dirigentes do Brasil, dos inúmeros clubes brasileiros, merecem, na verdade, que o Rojas peça até mais. Até muito mais. Por quê? Porque, de novo, a gente incorre nesse erro absurdo. A mesquinhez dos nossos dirigentes, que fica esperando o jogador terminar o seu contrato para ele chegar quase de graça. Eu não vou pagar nada, eu quero que o jogador chegue de graça. Eu não quero ter esforço mínimo, gente, para contratar o atleta. Um clube grande, na verdade, num clube grande, os seus dirigentes deveriam ter um pouco mais de vergonha na cara. Deveria ter uma dimensão melhor, mais qualificada do que é o seu próprio clube. Como é que um cara, por exemplo, que manda hoje no Palmeiras não tem um entendimento do que é o Palmeiras no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense, no Vasco e no Botafogo? E o mais espantoso é que, no caso do Botafogo e do Vasco, especialmente o Botafogo, que parece que estaria muito mais perto hoje do jogador, né? Gente, é SAF. É SAF. SAF é de quem chegou prometendo construir um Botafogo enorme. É SAF de quem falou, por exemplo, que tinha muito dinheiro. SAF de quem, por exemplo, até agora, tem praticado muito mais um discurso demagógico do que qualquer outra coisa. De novo, o Botafogo esbarra numa contratação um pouco mais complicada, um pouco mais cara, de um perfil mais elevado, e o Botafogo não contrata. Por que o Botafogo não contratou até hoje o Matheus Pereira? Porque era um jogador caro. E o torcedor não quer gastar dinheiro. Quando é que os torcedores e torcedoras do Botafogo vão, né, entender isso? O torcedor não é esse dirigente tão fantástico que ele tem anunciado. Ele precisa receber pressão. Ele precisa receber pressão para ele ter um entendimento, ainda que forçado, do que é o Botafogo, porque parece que ele não tem. Ele não pode conceber o Botafogo como se fosse o Crystal Palace, que é um nanico no futebol do Reino Unido, né? Um nanico. E que não dá pra comparar, gente. Não dá pra comparar com o Botafogo. O Botafogo é um dos maiores clubes do mundo, gente. Né? Agora, a maneira como ele concebe o Botafogo hoje é algo que deixa muito a desejar. Então, tá, não sei o que, esse namoro aí, vamos fazer uma prova. Vai lá e contrata o cara, manda alguém lá pra Argentina. É de novo esses erros. Dirigente brasileiro, quando quer contratar, fica aqui no Brasil. Aí telefona, aí manda WhatsApp, manda não sei o que. Vai lá, meu irmão. Agora você tem uma SAF, em que, em tese, tudo muito mais profissional. É o mesmo procedimento. Fica com esse namoro à distância. E aí pode perder um belo jogador pra uma outra equipe. Não é SAF, não tem dinheiro, não dá pra... Enfim, qual é o problema? É lamentável. É lamentável porque, na verdade, assim, a gente esperava que, em virtude de ser uma SAF, houvesse um profissionalismo muito maior e o dirigente fosse diferente dos velhos dirigentes que nós temos no futebol brasileiro. Mas é a mesma coisa. Isso serve para o seu texto, serve também para o pessoal da 777 e o pessoal das outras SAFs aqui no futebol brasileiro, gente. SAF está se mostrando aí, na verdade, ser nada demais até agora em relação àquilo que prometia ser. Então o Botafogo corre o risco de perder esse jogador que está pedindo aí, fazendo uma pedida que para mim está dentro da realidade do futebol brasileiro para um jogador que entrega aquilo que ele pode entregar. Ele está pedindo por volta de 600 mil, né, um pouco mais de 600 mil reais, alguma coisa em torno de 615 mil, 620 mil, alguma coisa, no máximo 620 mil reais, é o que ele está pedindo. Né? Porque aí a gente tem a tradução do dólar para o real, daria em torno ali de uns 600, pouco mais de 600 mil reais, é o que ele está pedindo de salário. Qual é o problema de contratar um jogador desse? Jogador que ainda pode jogar assim, por muitas temporadas em alta, está no melhor momento da carreira dele. Agora, por que não contrataram antes? Por que não foram buscar os jogadores? Porque tem que ser no fim de contrato, tem que ser quase de graça, eu não tenho que pagar nada. Né? Assim pensavam os nossos dirigentes, assim pensa a Leila Pereira no Palmeiras,
quer jogador de graça, sem fazer esforço mínimo, né? Não quer entregar nada de grana, como se a grana fosse deles. Dinheiro que eles gastam com muitas outras coisas aí. Jogam o dinheiro fora com péssimas ações de gestão, com péssimas contratações. Na hora que precisa bancar o jogador aí, um pouco melhor, não vai lá, não banca o jogador. É assim que pensa a Leila, é assim que pensa o dirigente do São Paulo, o dirigente do Corinthians, o Duílio, né? O Iupizinho do Corinthians, filho do... Até hoje, né? Se sustenta na imagem do pai há tanto tempo, democracia corintiana. Pelo amor, acorda, Duílio. Trabalha de verdade, para de ficar enganando. No Botafogo também, no Vasco, enfim, no Flamengo. É lamentável. Agora os dirigentes merecem que o jogador peça até mais. Eu deveria pedir muito mais. Problema do dirigente que não contratou antes. O cara vivia um desgaste com o Racing no final do ano, já falava, vai lá e contrata agora. O Racing não ia se impor, não ia colocar dificuldades para contratar o jogador, porque o jogador estaria no fim do contrato já, né? Havia naquele momento um entendimento no próprio clube de que talvez o jogador não conseguisse se ajeitar no clube, ficar no clube. Tinha um desgaste que foi resolvido justamente com a conversa do técnico Gago com o jogador paraguaio. A partir dessa conversa aí, ele voltou a jogar uma bola, né, sensacional, uma bola muito legal, muito redonda ali na equipe argentina, e aí começou a chamar a atenção de todo mundo, fez o golaço na Libertadores, aí chama ainda muito mais a atenção de todo mundo. A gente tem que parar com essa ação, que é uma ação, na verdade, sabe, muito longe de uma ação profissional, né, de respeito, né? Não pode buscar um jogador quando ele se destaca, tem que entender o que é o jogador antes desse destaque, entender o que é o jogador enquanto ele está chegando no fim do seu contrato, e não quando ele chega nos últimos 6 meses, para ficar pechinchando. Como é que fica pechinchando? O clube grande não deveria ficar com essa pechincha toda. Isso é muita mesquinhez. Agora não é do Botafogo, não é do Palmeiras, não é do São Paulo, não é do Corinthians. Essa mesquinhez, ela é dos seus dirigentes, pertence aos dirigentes. Então o Rojas pode jogar no Botafogo? Pode jogar no Vasco, pode jogar no Vasco, Corinthians, Palmeiras, tal. Quem pagar aquilo que ele quer? Ele quer pouco mais de 600 mil, luvas em torno de 5 milhões de reais e contrato de 3 anos. É isso que pede o jogador. É muito. É muito que ele está pedindo. De repente o River vai lá e contrata. De repente o Boca vai lá e contrata. De repente o time mexicano vai lá e contrata. E aí os nossos clubes vão ficar o quê? Chupando o dedo. De novo perdendo aí um grande jogador. Um jogador muito interessante. Por quê? O cara mesquinhez dos nossos dirigentes. É um jogador que eu já cansei de falar das qualidades dele aqui. Arremata muito bem de fora da área. Chuta muito bem. Bola parada também. É perito em bola parada. Cobrança de pênalti, cobrança de falta. Acelera jogo com passe em profundidade, com muita qualidade. Um jogador que tem uma condução muito boa. Dribla na boa quando precisa, quando é necessário. E geralmente pratica um drible muito eficiente também. Ou seja, um jogador hoje raríssimo no meio de campo. Um jogador raro. Um jogador que entrega muito da eficiência que uma equipe precisa, mas também, gente, da plástica, da beleza, aquilo que, né, também faz com que o jogador, com que o torcedor se apaixone pela equipe, queira ver o time jogar, queira assistir o jogo da equipe, queira ver o jogador no estágio, enfim. Há muitos torcedores de outras equipes também que vão querer ver, no caso, o Botafogo, caso o Botafogo contrate, ver o Botafogo jogar para ver o Rojas, né? Se ele chegar no Palmeiras, a mesma coisa, no Corinthians, enfim. Então é um jogador para mim acima da média do que temos hoje aí no futebol, no meio de campo do futebol da América do Sul. Acho que o que ele está pedindo não é nada demais, é algo aceitável para o que ele entrega e para aquilo também que os clubes costumam praticar enquanto salário aqui no Brasil para alguns jogadores, né? Então eu não vejo nada demais e eu acho que estão demorando muito aí para fazer essa contratação. E se está realmente tendo disputa neste momento, e isso está encarecendo aí a pedida do jogador, a gente merece isso, porque a gente não aprende, a gente nunca aprende. Continuamos praticando ações profissionais que praticávamos lá na década de 80, na década de 90. São dirigentes com cabeça, com a mentalidade lá há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Os dirigentes dos clubes grandes do futebol brasileiro e também os dirigentes da SAF. Lá nos Estados Unidos, o torcedor não é desse jeito. Aqui no Brasil ele chega aqui e aí se contamina, né? O que acontece quando ele chega aqui no Brasil? Porque ele virou um dirigente brasileiro da pior espécie. Como também costuma ser aí os dirigentes das outras SAFs aqui no Brasil. Então o Rojas está dando sopa ainda no mercado. Agora, se um clube brasileiro não correr, pode perder o jogador. O Botafogo está mais próximo. Acho que seria sensacional se ele chegasse ao Botafogo. Acho que seria. Tem a questão da adaptação. Em tese, seria realmente um belo reforço para o Botafogo. Agora tem que correr. Assim como também, na minha opinião, poderia ser muito interessante para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo, para o Flamengo, para o Fluminense e assim por diante. Agora, vamos contratar ou não? Vamos ficar esperando aí que termine de fato o contrato dele para que a gente não pague nada? Não tem jeito, gente. O jogador não é bobo mais não. Ele sabe que, já que ele não vai deixar nada para o clube, ele vai aumentar ali o pedido na luva. Ele está errado? Claro que ele não está errado. É claro que ele não está errado.
errados estão os nossos dirigentes. Então seria realmente um belo reforço. Acho que precisamos acabar com essa mesquinhez e contratar os bons jogadores para o futebol brasileiro. Ainda que eles possam ser um pouco caros no primeiro momento, né? Mas eles podem entregar aquilo que na verdade pode fazer com que esse preço alto não seja tão alto assim. Até porque muitos desses altos salários, né, já são praticados aqui para jogadores muito medíocres, inclusive, em vários clubes do futebol brasileiro. É isso.